Bem-vindos então à continuação aqui do nosso Sacada de Trader, sejam todos bem-vindos, eu sou Eric Geiger mais uma vez aqui com vocês e hoje a gente vai continuar falando dos 4 medidores para você saber se você está evoluindo nas suas operações, beleza? Então vamos lá, o primeiro item a gente já discutiu que era a questão de pilotar a plataforma, só um flashback aqui para vocês lembrarem do que se tratava. Então o primeiro item tranquilinho, como pilotar a plataforma, vocês vão notar lá a sua evolução, mês a mês, se você está indo bem, se você está indo mal, quanto que está evoluindo. Segundo item, a gente falou a sua leitura de mercado, como que você está lendo o mercado, se você está evoluindo na sua leitura, tanto da questão da análise técnica quanto tape reading, que a gente inclusive vai entrar mais a fundo nos detalhes de cada item desse ao longo dos nossos dias que a gente ficar junto aqui no vídeo. E aí o terceiro item que a gente vai entrar agora é sobre a execução da estratégia com maestria, ok? Então vamos falar deste item. Para falar sobre execução de estratégia, é muito importante que antes a gente entenda como uma estratégia ela é desenvolvida, tá? E para isso, para facilitar o entendimento para vocês, eu coloquei assim em alguns pontos importantíssimos que são comuns em qualquer estratégia. Inclusive, muitas das coisas que eu tirei aqui foi em conversas com gestores, em e-mails que eu troco até com outros traders ao redor de mesas proprietárias, não só aqui no Brasil, mas outras que eu tenho contato, e principalmente também em alguns livros aí que ao longo dos dias que eu tiverem com vocês eu vou indicar quais são esses livros para vocês também começarem a tomar conhecimento de mais modelos operacionais, não só o day trade também. Mas os critérios são: qual é o motivo da sua entrada, o que a gente chama de critério argumento da sua entrada. Como que você vai analisar se você deve entrar ou não naquela operação, quais são os argumentos que você tem para sair da sua operação, tá? E as suas regras para se manter dentro da sua estratégia. Isso vai ser fundamental porque isso vai definir se você está sendo disciplinado ou não. E lógico, o seu gerenciamento de risco. Para facilitar, vou colocar aqui alguns pontos mais importantes quanto a critério para day trade especificamente. A gente vai falar aqui que um critério para entrar numa operação ela tem que ser simples. Você não pode ter que analisar vários fatores, não é bom que um day trader tenha vários fatores para analisar quando ele vai entrar numa operação, por vários motivos, mas os principais deles são: se você tem um critério muito complexo, que você tem que analisar muita coisa antes de executar uma operação e você é um day trader, vai acontecer 2 problemas majoritários. O primeiro deles é que você pode entrar no que a gente chama de paralisia sobre análise. Você tem que analisar tanta coisa que na hora de puxar o gatilho, vocês não têm coragem de fazer isso. Você tem que analisar, e quando você analisa muita coisa, você acaba trazendo isso até para o pessoal, como se fosse uma fórmula matemática, você quer ter uma precisão exata, e isso nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir ter uma 100% de certeza no trade, é óbvio. E o segundo problema que acontece quando você está tendo um critério muito sofisticado para entrar numa operação é que você tem que lembrar que você é um day trader nessa situação. E se você tiver um critério muito complicado, provavelmente a sua oportunidade não vai aparecer todos os dias. Eu já vi traders usando estratégia que era tão complexa a operação dele, os motivos de entrar numa operação, que simplesmente ele não conseguia, passava vários dias sem aparecer a oportunidade dele. E não necessariamente isso é bom para um day trade, ok? Então esses são já alguns toques que eu dou para vocês quando vocês estiverem analisando estratégia. A gente vai entrar mais a fundo aqui, até de estratégias que a gente usa. No vídeo passado eu falei até algumas coisas importantes para vocês sobre esse critério. Essas vão ser suas regras e você vai ter que estipular também os seus critérios de saída. Para um day trader é normal, principalmente se você opera mercados futuros, que você estabeleça o que a gente conhece como benchmark. A gente vai entrar um pouquinho mais nele ali, uma coisa que a gente trouxe do mercado financeiro de modo geral, e eu estou trazendo para uma operação específica de day trade, a questão do benchmark ou par, do jeito que eu gosto de falar. Mas basicamente você tem que saber os motivos que você vai sair daquela operação.
se é por um stop delimitado, então quantos pontos ou quantos centavos você se submete a perder por operação, e quanto que é o seu objetivo mínimo de ganho. Uma vez que você atinge aquele objetivo, você tem uma regra para se manter ou não na operação. Isso tem que ser bem delimitado, bem claro. Outra dica que eu dou aí para os traders, que eu sempre brinco quando eu vou conversar com um trader pela primeira vez, é ele analisar a estratégia dele e as regras operacionais dele e ver se ele não está usando muitas variáveis. Então, se o trader vem falar comigo e o argumento de entrada e o argumento de saída é ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, sabe que hora que vai acontecer? A hora que ele estiver lá frente a frente com o momento, o pânico comendo solto, os lotes crescendo, o financeiro em jogo, esse ou vai fazer o trader se perder no operacional e vai ser mais difícil ele tomar uma decisão, provavelmente ele vai se embolar, principalmente o trader em desenvolvimento, e não vai conseguir ir bem. Então a regra e o critério tem que ser simples. E por último, o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco para o day trader é um pouco mais fácil de ser calculado do que um gestor que tem um benchmark mais longo, algumas regras muito abrangentes. Então, para o day trade, o que a gente vai fazer é o seguinte: ao longo dos próximos vídeos, eu vou falar uma maneira bem simples e bem rápida de você calcular, fazer o seu gerenciamento de risco, tá? E de um modo que eu uso aqui para você entender a sua estratégia e como você faz o cálculo de risco para a sua estratégia especificamente, independente da estratégia que usar, você consegue replicar ela e pensando num modelo que você consegue crescer bem rápido o seu financeiro operacional, o seu lote operacional, tudo bem? Mas como o assunto é extenso, então a gente vai entrar com mais detalhes ao longo dos próximos dias que a gente estiver junto aqui falando sobre o operacional de vocês, beleza? E aí, então uma estratégia para se desenvolver, ela precisa de 2 itens principais. Isso vocês vão ver que todas as estratégias, qualquer que seja o trader, day trader, gestor, etc., ele tem que se balizar em 2 pilares principais. O primeiro é o que a gente pode chamar aqui de taxa de ganho, taxa de acerto. Eu prefiro usar taxa de ganho, porque acerto eu vejo que com traders em desenvolvimento gera muito problema, porque eles entendem que a palavra acerto está condizente com ele estar fazendo algo corretamente, e não necessariamente se aquele trade for lucrativo ou não. Por que isso? Porque todos os trades necessariamente vão ter uma estatística negativa, certo? E se isso acontece com um trader iniciante, ele, por mais que ele tenha feito tudo corretamente, pode acontecer um prejuízo. E vai ser uma taxa de erro da operação, que é normal que aconteça. Mas, como a gente é ensinado na escola, se você acerta, beleza, se você errou, o que você tem que refazer, refazer, você é ruim, você é burro, e não é assim que funciona no trade. No trade é uma questão de probabilidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para o trader iniciante não ficar muito aficionado pela questão de estou certo, estou errado, que isso a gente vai discutir muito na parte emocional, mas é o caminho ideal para você não conseguir ser resiliente no trade, ok? Mas sem demais aqui, sem entrar muito em detalhes, a gente vai falar sobre taxa de ganho. O que é taxa de ganho? É quantas vezes você, replicando aquela mesma estratégia, com aqueles mesmos critérios que a gente discutiu lá, de entrada e de saída, ela apresenta resultados positivos em comparação ao resultado negativo. Então, só para dar uma dica aqui para vocês, é normal que um trader que escolha usar uma estratégia de reversão apresente uma taxa de ganho relativamente baixa em comparação à taxa de loss da estratégia. Por exemplo, de 20%, 30% de taxa de ganho. Significa que toda vez que ele tentar aquela estratégia, 80% das vezes ela pode apresentar resultados ruins e 20% apenas que ele vai conseguir ter resultados positivos. E não necessariamente isso é ruim. A gente vai ver agora o próximo item, que é a taxa, a relação risco-retorno. E na relação risco-retorno ele vai contrabalancear a questão da taxa de ganho. Então, como exemplo eu estava dando, se você está fazendo uma estratégia de reversão, e eu estou falando da estratégia de reversão porque eu tenho uma estratégia que chama Home Run, que eu aprendi a de Home Run, que eu faço com os alunos do intensivo, onde eu ensino ela. E nessa estratégia, por exemplo, a gente trabalha com benchmark inicial, ou seja, um padrão inicial, que é o mínimo que você tem que acertar para a estratégia se mostrar lucrativa, é 20% da taxa de ganho, ou 20% da taxa de acerto. Então, a gente pode errar 80% das vezes que a gente tentar aquela estratégia, que se a gente acertar pelo menos 20%, a gente vai sair lucrativo. Por que isso? Porque o nosso risco-retorno sobre aquela operação ele é muito alto.
A gente, nessa estratégia especificamente, a gente chega a arriscar 2 para ganhar 10. Então, essa é a nossa relação risco-retorno. Diferente de algumas estratégias que a gente usa, por exemplo, de scalping, onde a gente está tentando buscar um ponto para perde 3, um ponto perde 3. Porque nessas estratégias, um ponto perde 3, você tem que necessariamente ter uma taxa de ganho muito alta para compensar o risco-retorno desbalanceado, que também não significa que a estratégia é ruim, significa que necessariamente você tem que ter só uma taxa de ganho alto para compensar o risco-retorno, e você fica balizando isso com suas estratégias. Se você é um trader, que é muito normal, um trader de dólar que está começando, principalmente os traders que entram no tape reading, normalmente eles operam com uma taxa de ganho de acertar, um risco-retorno de 2 para 2, que é ganhar 2 pontos ou perder 2 pontos. Nessas condições, você deve pensar, bom, se ele ficar 60%, ele já está positivo na estratégia. Sim, só que lembre-se que tem os custos envolvidos, então tem que ver só se o custo envolvido não está desbalanceando o seu risco-retorno para a operação. Mas, na maioria dos casos, sim, se o trader tiver um risco de 2 para ganhar 2, para arriscar 2, se ele tiver 60% de acerto, ou 60% da taxa de ganho dele, ele já consegue ficar positivo. Então pense nesses dois itens quando vocês forem montar a sua estratégia. E quando eu estou operando e quando eu ensino meus traders, é os principais indicadores para eu saber quanto bem eu estou performando aquela estratégia. E isso é execução de estratégia. Isso independente do lote, da quantidade de ações que você opera, independente do seu emocional. Principalmente quando você vai construir uma estratégia num ambiente simulado. Você sempre vai fazer ela num ambiente simulado, medindo a sua taxa de ganho e com a relação versus o risco-retorno daquela operação para saber se ao longo do ciclo que você fizer aquilo, a estratégia vai ser positiva, tá bom? E o quarto item que a gente vai falar é o emocional. Como é uma parte que eu considero a mais importante do trader, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre a questão emocional no trade, como é importante, como definir o jogo. A gente costuma falar que no trader iniciante, ele precisa de 90% de técnica para conseguir se dar bem. A partir do momento que ele aprende a parte técnica, que não é das coisas mais difíceis que tem, ele vai se deparar com a parte emocional. E a parte emocional vai se transformar em 90% da questão se ele vai conseguir bem ou não como trader. Então a gente vai gastar um bom tempo aqui falando dos aspectos emocionais no day trade. Eu não vou entrar em todos os aspectos agora, porque eu fiz uma lista para vocês que ao longo dos dias aqui, que a gente vai junto nos vídeos, eu vou decorrer com vocês sobre os principais pontos que os traders pecam na parte emocional e por isso não conseguem se desenvolver. Tá bom? Então é assunto para os próximos vídeos. Lembrando que você pode entrar aqui nos comentários desse vídeo e falar os próximos temas que você quer ouvir, que é os próximos temas que a gente quer discutir, para a gente se aprofundando nesses temas. Então entra aí no link, você faz a sua vota lá nos itens que eu separei para vocês. Se o item que você gostaria de conversar não tem lá nos que eu separei para você, deixa no comentário, fala o que você quer também de melhorias, ideias, dicas, sugestões para os próximos vídeos que a gente anota aqui. Queria pedir para você não esquecer de curtir esse vídeo, compartilhar e a gente se vê então no próximo Sacada de Trader, ok? Muito obrigado e até a próxima.